Olá, bebezão, tudo bem contigo? Eu sou o professor Augusto Melo, sou professor de Física e vamos estudar hoje termologia, em particular termodinâmica. Termo, temperatura, dinâmica, movimento, energia cinética. Então, a termodinâmica vai ser a parte da física que estuda as transformações de energia térmica em energia cinética. Na animação aí você está vendo um ventilador de 175 anos de idade, um ventilador indiano, em que funcionava exatamente na ideia da termodinâmica. Você tinha aí um motor que ele transformava energia térmica em energia cinética. Quando nós estamos estudando a termodinâmica, quando nós estamos estudando essas transformações, eu posso ter as transformações do tipo fechadas ou cíclicas, que são aquelas que voltam ao estado inicial. Eu posso ter as transformações reversíveis, que são aquelas transformações ideais. E nós temos as transformações reais, que são as nossas transformações abertas, que elas não voltam ao estado inicial. Quando nós temos as nossas transformações cíclicas, se o meu ciclo for no sentido horário, esse ciclo representa uma máquina térmica, uma máquina que transforma energia térmica em trabalho. Caso o nosso ciclo seja no sentido anti-horário, eu já vou ter aí uma transformação no qual eu vou ter uma máquina aí, um refrigerador. Nesse caso aí, o que é que vai acontecer? Eu já tenho uma transformação de trabalho em calor, o processo já é inverso. As minhas transformações ideais, as minhas transformações reversíveis, elas são transformações lentas, quase que estáticas. Nas nossas transformações, vamos representá-las através de um gráfico pressão em função do volume. Caso tenhamos uma isotérmica, não há variação de temperatura. Então, a isotérmica, todos os pontos sobre essa curva vão estar com a mesma temperatura. Nós vamos colocar aí uma segunda isotérmica. Perceba que essa primeira isotérmica, o produto PV dela é menor do que essa segunda isotérmica. Então, quanto mais afastada tiver a nossa curva do eixo PV, maior a temperatura. Então, eu tenho duas curvas em que todos os pontos dessas curvas individuais têm a mesma temperatura, porém, os pontos da segunda curva têm uma temperatura superior. Se eu coloco para você aqui um ponto A e um ponto B, a temperatura de A vai ser inferior à temperatura de B. Eu indo de A para B, eu estou fazendo uma transformação em que eu estou tendo a pressão constante. Então, eu tenho uma transformação isobárica. Caso eu vá de C a A ou de A a C, eu estou tendo uma transformação ocorrendo a volume constante. Então, o que é que está acontecendo aqui com esse volume constante? Eu tenho uma transformação isocórica. Professor, a temperatura de C, ela é igualzinha à de B? É sim. E a temperatura de D é igual à de A? É, eles estão na mesma isotérmica. Porém, a D tem uma temperatura inferior aos pontos C e B. Se eu vou uma transformação ocorrendo entre duas isotérmicas, de C a D, eu vou te falar que eu tenho uma transformação que não há troca de calor com o meio externo. Essa é uma transformação adiabática. Transformação adiabática ela tem que ser uma transformação muito rápida para que a gente não tenha tempo dessa troca de calor com o meio externo. E aí entra aqui pressão vezes volume. O volume elevado ao expoente de Poisson vai ser uma constante, de tal modo que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Maior temperatura, maior pressão e vice-versa. E o expoente de Poisson, ele é a relação entre o calor molar, pressão constante, e o calor molar, volume constante. Para gases monoatômicos, o expoente de Poisson vale 5/3, e para gases diatômicos, 7/5. Eu também vou ter as transformações cíclicas. No caso das transformações cíclicas, a variação de temperatura é zero, porque eu volto ao mesmo estado inicial. Então, se eu não tenho variação de temperatura, eu também não tenho variação de energia interna. A variação de energia interna,
para gases monoatômicos, ela vai ser dada por 3 meios de NR ΔT. Mas lembra da equação de Clapeyron? PV igual a nRT. Então, se eu tenho 3 meios de NR ΔT, eu também vou ter 3 meios de P ΔV. Já para gases diatômicos, em vez dos 3 meios, nós vamos usar os 5 meios. Então, 5 meios de NR ΔT ou 5 meios de PV. ΔU é a nossa variação de energia externa expressa em joules. O N é o nosso número de moles do gás. E é a constante universal dos gases perfeitos. E a variação de temperatura rigorosamente expressa em Kelvin, obrigatoriamente. Professor, e o volume lá no 3 meios de P ΔV, volume e pressão? Vai depender da constante universal dos gases que você tiver. Caso você esteja utilizando o volume em litros, você vai usar o R como 0,082 litro atmosfera por mol Kelvin, e aí você vai usar a pressão em atmosfera. Caso eu esteja usando o volume em metro cúbico, a gente vai usar a pressão em Pascal, e o R, 8,31 joules por mol Kelvin. Quando eu tenho o trabalho de um gás, esse trabalho ele pode ser realizado a pressão constante ou pressão variável. A pressão constante, eu vou te dizer que o trabalho de um gás é pressão vezes variação de volume. Então, se eu tenho uma expansão, eu vou te dizer que eu tenho um trabalho positivo. Se eu tenho uma compressão, eu vou ter trabalho negativo. Caso eu tenha uma pressão variável, eu terei que construir a área do gráfico. E aí a pressão vai ser numericamente igual à área. E entra agora a ideia das nossas transformações cíclicas. Quando eu tenho uma transformação cíclica, o gráfico pressão vezes volume, a área também vai me dar o trabalho, a área do gráfico. Porém, se eu tenho o trabalho no sentido horário, eu vou ter uma máquina térmica. E aí eu vou ter o trabalho positivo. Se eu tenho um ciclo no sentido anti-horário, eu tenho uma máquina frigorífica, o trabalho vai ser negativo. Enquanto na máquina térmica o gás realiza trabalho, na máquina frigorífica ele sofre esse trabalho. E a gente pode explicar essa história do sinal do trabalho de uma maneira simples. Repara, se eu tenho um ciclo no sentido horário, o processo de expansão, onde o trabalho é positivo, é maior do que o trabalho da compressão. Então, quando eu faço a soma das áreas, ou como eu faço a soma dos trabalhos, sobra trabalho positivo. Porém, caso tenhamos um ciclo no sentido anti-horário, a compressão, o trabalho negativo, tem um módulo maior do que a expansão. Por isso que sobra para a gente trabalho negativo. Vamos ver uma aplicação disso. Um gás contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial I até um estado final F, seguindo 2 processos distintos, 1 e 2, conforme ilustrado na figura abaixo. Nós temos um gráfico pressão em função do volume. Os trabalhos 1 e 2, realizados pelos gases nos processos 1 e 2, valem respectivamente alternativa A, 10 joules e 30 joules, alternativa B, 20 joules e 20 joules, alternativa C, 20 joules e 30 joules, alternativa D, 30 joules e 10 joules, e alternativa E, 30 joules e 20 joules. Se nós estamos tendo um gráfico pressão em função da variação de volume, o trabalho vai ser pela área. No processo 1, eu vou pegar a área que está sobre o eixo. Então, olha, nessa primeira parte eu tenho uma expansão de 2 para 4. Trabalho positivo, é uma expansão. Nesse outro trecho que eu estou passando o apontador a laser agora, a gente está tendo uma variação de volume nula. O volume fica o tempo inteiro em 4. Então, nesse caso aqui, eu não tenho realização de trabalho. Como eu estou tendo aqui uma transformação isométrica, não há trabalho nesse caso. Nós vamos ter, então, área de um retângulo, base vezes altura. 4 menos 2, a base é 2 vezes 10 a menos 3, a altura 1 vezes 10 a quarta. Nós temos um trabalho de 20 joules. Bebezão, e o nosso trabalho 2? Aí vai ser a área toda aqui do gráfico. Repara que eu posso fazer um trapézio, base maior, base menor e altura, ou posso dividir no retângulo e no triângulo. Eu vou optar por dividir. Então, eu vou te dizer que eu tenho a área do retângulo, base vezes altura, mais a área do triângulo. Eu terei 30 joules. Logo, minha resposta correta
Alternativa C. Bebezão, e se ele pedisse para a gente falar o seguinte, qual foi o trabalho do gás aí na transformação toda? Vai ser só a área do ciclo. Então a gente teria quem? Só essa área interna. Eu teria os 30 joules menos 20, eu teria o trabalho do ciclo como sendo 10 joules. Se eu tenho transformação de calor em trabalho ou trabalho em calor, eu preciso de leis para regerem isso, para explicar. A primeira lei da termodinâmica trata disso. O que é que ela diz? Eu tenho um gás confinado, eu vou jogar calor nesse gás, eu vou provocar uma expansão, ou tirar calor, provocar uma compressão, enfim. Eu vou fazer uma mudança no volume desse gás. Quando eu faço isso aí, foi que houve. Parte do calor que eu injetei foi usada para a realização de trabalho, mas parte não foi aproveitada. O que é que acontece com a sobra? Ela mexe no estado de agitação das moléculas, ela mexe na energia interna. Então eu vou te dizer que a variação de energia que sobrou para aumento de energia foi todo o calor que eu forneci, menos o que foi realizado de trabalho. E aí vale a gente lembrar, gente, toda vida que tivermos um gás recebendo calor, eu vou admitir o calor positivo. Se o gás cede calor, esse calor vai ser negativo, uma transformação adiabática, não uma troca de calor com o meio externo. Se eu tenho um aumento de volume, eu tenho uma expansão, trabalho positivo. Se eu tenho uma redução de volume, uma compressão, trabalho negativo. Caso a gente não tenha nenhuma mudança no volume, se eu tiver uma transformação isocórica, meu trabalho vai ser nulo. Caso eu tenha um aquecimento, eu vou ter uma transformação no qual a variação de energia interna vai aumentar. Se eu tenho um resfriamento, minha variação de energia interna vai diminuir. E para gases, nas transformações isotérmicas, eu não vou ter variação de energia interna. Professor, é possível que eu tenha variação de energia interna sem ter variação de temperatura? Sim, mas não para gases. Se eu tenho uma substância, por exemplo, que está no estado sólido e funde, eu aumentei a energia interna sem mexer na temperatura. Vamos ver uma aplicação dessa primeira lei da termodinâmica. O gás ideal é comprimido por um agente externo. Olha, compressão, o gás sofreu trabalho, esse trabalho vai ser negativo, tu vai botar o sinal. Ao mesmo tempo em que ele recebe, calor recebido é positivo, 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo que o trabalho do agente externo foi de 600 joules, ou seja, para o gás foi menos 600 que ele recebeu, a variação de energia interna do gás é, opção A, 900 joules, B, 600 joules, C, 400 joules, alternativa D, 500 joules e alternativa E, 300 joules. Vejamos, variação de energia interna é o calor menos o trabalho. O calor, o gás recebeu calor, o calor recebido é positivo. Porém, ele sofreu o trabalho do agente. Trabalho sofrido é trabalho negativo. Menos com menos mais, nós vamos ter 900 joules, o que nos remete à alternativa A. A segunda lei da termodinâmica, ela não é uma fórmula, mas ela é uma explicação de que não é possível que um dispositivo térmico tenha rendimento de 100%. Entra então o enunciado de Kelvin e Planck. Eles dizem que é impossível a construção de uma máquina que operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Então não existe nenhuma máquina com rendimento 100%, ou seja, é impossível a gente ter, com o conhecimento atual, pelo menos até agora, alguma máquina perpétua. Sempre ela vai gastar mais do que ela pode realizar de trabalho. O cientista Carnot, ele então pensou o seguinte: se é impossível eu realizar 100% da transformação de calor em trabalho, mas deve ter um máximo. Então ele pensou na construção de um motor ideal em que você tivesse o máximo de aproveitamento possível do calor. Então essa máquina de Carnot é uma máquina teórica que nos dá uma ideia da previsibilidade do rendimento máximo que eu teria nessa máquina se eu não tivesse vazamento, se eu não tivesse dissipação por atrito, enfim, qual era o máximo que eu poderia ter de energia. Então o ciclo de Carnot, ele vai ser basicamente, nós vamos ter aqui uma isotérmica, que eu vou chamar de T2,
vou colocar uma outra isotérmica T1, lembra que T1 tem a temperatura maior do que T2, e aí nós vamos começar com uma expansão isotérmica. O gás vai passar de um estado A para um estado B após receber calor da fonte. Depois disso, eu vou ter uma outra expansão, porém agora sem troca de calor. Então eu vou ter uma expansão adiabática. Tive realização de trabalho, vou voltar por uma compressão isotérmica a um estado D, e o que sobrou de calor eu vou rejeitar para a fonte fria. E novamente mais uma compressão, dessa vez adiabática, para retornar ao início do ciclo e repetir a ideia desse procedimento. Então a máquina de Carnot é a máquina com rendimento máximo que a gente pode ter. Então a ideia de uma máquina térmica, o que é que ela faz? Ela recebe calor da fonte térmica, vai pegar uma parte desse calor e gerar trabalho, o que sobrar ela manda para a fonte fria, gente. Aí, Augusto, então quem é o trabalho? Cara, o trabalho é tudo que eu injetei no sistema, menos o que não foi aproveitado. Aí entra a ideia do rendimento. Qual é o rendimento real dessa máquina? 1 menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria pela quantidade de calor injetada pela fonte quente. Ou eu vou te dizer que o rendimento vai ser o trabalho sobre o calor da fonte quente. Eu gosto aqui da mnemônicazinha não te quero para lembrar a ordem das letras. Professor, mas e se for a máquina de Carnot? Qual é o rendimento máximo da máquina de Carnot? A máquina de Carnot vai ter um rendimento teórico que você calcula em função da temperatura. Então vamos lá. O rendimento que você calcula pela fórmula do calor é o rendimento real da tua máquina. O rendimento que você calcula pela temperatura é o rendimento máximo teórico. E quando eu tenho uma máquina idealizada, a máquina de Carnot, então o rendimento teórico seria igual ao rendimento real. Então eu posso igualar aqui as duas quantidades quando eu tiver essa máquina de Carnot. Vamos ver uma aplicação disso? Uma máquina de Carnot é projetada para operar com 200 watts de potência, watt, joule por segundo, entre as fontes de calor de 200 graus Celsius e 100 graus Celsius. Para tudo. Nem pensar em resolver uma questão de termodinâmica em Celsius. Então, soma mais 273, 473 Kelvin, 373 Kelvin. Com base nas características descritas, a quantidade de calor absorvida por essa máquina a cada segundo é de aproximadamente alternativa A 400 joules, alternativa B 550 joules, alternativa C 670 joules, alternativa D 800 joules e alternativa E 950 joules. O rendimento da máquina de Carnot é 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E o rendimento real, além dele poder ser feito em função de 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, esse rendimento também pode ser calculado em função da potência, a potência útil pela potência total. Mas se a máquina é projetada para operar de acordo com o Carnot, os dois rendimentos são iguais. Então vamos substituir. 200 watts de potência útil vai estar para a minha potência total, assim como 1 menos. Temperatura menor, 373, temperatura maior, 473. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui. 473 menos 373 dá 100. Fazemos meio pelos extremos e nós temos uma potência de 946 watts. Mas o watt é joule por segundo. Então, a cada segundo, 950 joules, alternativa E. Quando nós temos as nossas máquinas térmicas, lembra da nossa segunda lei, eu não posso ter rendimento de 100%, mas nenhuma máquina térmica ela pode ter um rendimento maior do que o rendimento de Carnot. O Carnot é o rendimento máximo possível que a gente vai ter. E a ideia vai ser o seguinte, se o rendimento da minha máquina for menor do que a máquina de Carnot, essa é uma máquina irreversível, é uma máquina real. Se o rendimento da máquina for igual ao rendimento de Carnot,
aí eu vou falar para você que eu tenho uma máquina térmica reversível. E se o rendimento dessa máquina, o rendimento real da máquina, for superior ao de Carnot, não existe essa máquina, ela é impossível. Então, estou usando aqui o termo eficiência, mas entenda aí como rendimento, que a gente vai acabar deixando essa palavra eficiência para os refrigeradores. Vamos fazer aqui uma aplicação disso. As máquinas térmicas são capazes de converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma quente, de onde recebe calor, e uma fria, para onde o calor é rejeitado, é direcionado. Então, olha só. Da fonte quente eu estou injetando 40 kJ de calor, uma parte está sendo realizada trabalho, a outra parte aqui sobrou, e foi para a fonte fria, a fonte de menor temperatura. Muito bem. A respeito das máquinas térmicas, é importante saber que elas não transformam todo o calor em trabalho, ou seja, o rendimento de uma máquina térmica é sempre inferior a 100%. Uma máquina térmica eficiente é mostrado, o esquema de uma máquina térmica eficiente é mostrado na figura seguinte. No que diz respeito à máquina apresentada, assinale a alternativa correta. Ela é ideal. Olha, essa máquina não é ideal porque ela não está aproveitando 100% de calor. E é impossível ter essa máquina ideal. Tá? Então, não existe essa máquina ideal. Ela pode funcionar como esquematizado, uma vez que não viola a lei da termodinâmica. Como é que eu vou saber se ela viola ou não? Nós vamos calcular o rendimento máximo de Carnot pela temperatura e nós vamos calcular o rendimento pelo calor. Tem que bater. Ou o rendimento da temperatura tem que ser superior ao do calor para essa máquina existir. Então vejamos, se eu vou pela temperatura, mais 273, eu vou ter aqui 1000 kelvins, mais 273, 300. O rendimento teórico máximo que essa máquina pode me dar é de 70%. Então, máximo eu teria isso. Vamos então fazer o cálculo com os calores. 1 menos Q2 sobre Q1, fiz a minha continha, achei 80%. Vamos lá. Professor, eu posso ter uma máquina com rendimento de 80%, um rendimento real? Em tese, sim. Eu posso ter uma máquina que o rendimento real seja superior ao rendimento máximo teórico? Não. Então, essa máquina aí não existe. Por que ela não existe? Porque ela não pode ter um rendimento superior ao rendimento de Carnot. Então, isso aqui não vai existir. Tá? Então, vamos lá. O que é que ele diz mais para a gente aqui? Ela só pode funcionar entre essas temperaturas se o calor rejeitado for igual a 12 kJ. Gente, se eu fizer o rendimento com 12 kJ, eu tenho um rendimento de 70%. Né? E o rendimento aqui de Carnot é que já foi de 70%, então ela está falsa. Né? Esses rendimentos que a máquina tem aqui de 80% está acima do de Carnot. Então, qual é a única resposta correta? A alternativa é por quê? O rendimento máximo real, o rendimento do calor, ele tem que ser igual ou inferior ao rendimento de Carnot. Então, nunca pode passar do rendimento de Carnot. Como o rendimento de Carnot deu 70% e o rendimento dos calores que eu tenho aí correspondem a 70%, então eu tenho uma alternativa falsa. Aí, ela só pode funcionar nessas temperaturas se o calor rejeitado for de 12 kJ. Esse só pode aqui é uma ideia bem interessante do nosso elemento distrator, porque quando eu venho aqui ele vai bater igual de Carnot. Tá, mas acontece que a máquina real ela vai apresentar rendimento inferior ao rendimento de Carnot. A máquina ideal é que eu teria os rendimentos iguais. Então, por isso a alternativa é. Já quando nós temos máquinas frigoríficas, elas fazem o contrário. Eu pego o trabalho de uma outra fonte qualquer, jogo na máquina, e o que é que a máquina faz? Pega a energia de um ambiente que já está mais frio e manda na marra para o ambiente que está mais quente. Geladeira, ar-condicionado e por aí vai. Veja só, funcionamento de uma máquina frigorífica, a gente vai precisar ter um compressor. E aí o que é que esse compressor vai fazer? Ele vai pegar o fluido refrigerante
e vai deixar esse fluido aqui em alta pressão. Quando esse fluido ele aumenta a pressão, ele também aumenta a temperatura. Então esse fluido aqui fica bem aquecido. Então a gente vai ter a nossa serpentina para poder o excesso de energia térmica ser dissipada para o ambiente. Por isso que não convém você usar a serpentina para secar a roupa, né? Tem gente que seca a roupa atrás da geladeira. Não é legal, porque você está atrapalhando o funcionamento da tua máquina. Você está diminuindo a vida útil da tua geladeira e fazendo com que ela consuma mais eletricidade. Também não convém deixar essa geladeira muito próxima de uma parede. É preciso dar uma distância mínima para que haja essa dissipação de calor. O fluido ainda a alta pressão chega até uma válvula aqui. E aí é parecido com a ideia de você pegar, por exemplo, um desodorante aerossol. Se você ficar apertando a válvula por muito tempo, você vai notar que a temperatura vai baixar. A mesma coisa acontece aí. O fluido, ele vai expandir violentamente para dentro do congelador. E aí o que é que faz? Essa transformação aí, ela vai ser uma transformação adiabática. Então o que é que acontece? O fluido usa parte da própria energia cinética de temperatura para transformar em energia de movimento. E aí ela entra no congelador, né, com a baixíssima temperatura. Então na serpentina interna o que é que acontece? Eu vou ter agora um processo endotérmico. O fluido refrigerante vai absorver energia térmica da geladeira e com isso vai resfriar essa geladeira, resfriar esse congelador e retorna novamente ao compressor para que todo o processo seja iniciado. Quando nós temos as máquinas frigoríficas, por definição, a gente não acaba chamando o termo de rendimento, mas sim de eficiência. Então, a eficiência de uma máquina térmica, ela é a parcela de energia utilizada por toda a energia que ela vai ser adquirida, por toda a energia que ela vai receber desse meio externo. Então, eu costumo te dizer que a eficiência é o calor que já é retirado da fonte fria pelo trabalho que ele recebeu. Eu gosto da mnemônica, eu quero tu, para lembrar da sequência. Não te quero para a máquina térmica, eu quero tu para a máquina frigorífica. Se nós sabemos que o trabalho é a diferença entre os calores, então a eficiência da minha máquina é a quantidade de calor que eu retiro para a fonte fria sobre a diferença dos calores entre o calor da fonte quente e o calor da minha fonte fria, que isso é o nosso trabalho. E finalmente nós vamos ter o conceito de entropia. Todo o sistema ele flui espontaneamente para o ponto de maior desordem. Então a entropia, que eu vou chamar de S, ela é a quantidade de calor pela temperatura do nosso corpo. Observa que se eu coloco aqui um cubo de gelo, a tendência desse cubo de gelo é de se desorganizar, é derreter, é aumentar a entropia do sistema. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.